Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem. Pra quem não conhece, esse é o meu esposo, Leandro, tá? Ele é... Vou deixar você apresentar, né, amor? Melhor. Fala você. Ele cursa contabilidade na faculdade, é auditor na empresa onde ele trabalha. E o vídeo de hoje é pra tirar algumas dúvidas e explicar pra vocês como nós fazemos pra... É uma regra geral ou é o jeito que a gente faz? É dos métodos que tem pra fazer. Ah, tá. Então é a forma que a gente faz para poder precificar os nossos produtos, para calcular a margem de lucro, toda a parte... é assim mesmo. Ai, meu Deus. Toda a parte administrativa do nosso negócio, de como que a gente faz, né? E eu sozinha não ia conseguir explicar isso para vocês, até porque eu sou muito ruim em contas. Então, como tem muitos termos técnicos, muitas formulazinhas, muitas... coisas assim mais técnicas, eu não vou saber explicar pra vocês e eu pedi a ajuda dele pra vir falar um pouquinho sobre isso, porque tem muitas dúvidas mesmo. Então, hoje o vídeo é com ele. A Daisy me falou que estava recebendo muitas perguntas de como precificar um produto, como precificar o seu serviço. Ah, eu tenho dificuldade de fazer os preços, como eu faço, eu não sei fazer. E ela veio com a ideia de a gente fazer o vídeo falando sobre esse assunto e a gente vai falar sobre precificação, como a gente pode precificar um produto ou um serviço. Esse vídeo eu não quero aprofundar no assunto, ser de alguma maneira muito profundo para as pessoas que não têm muito conhecimento não ficarem perdidas, mas eu também não quero trazer muito superficial, porque também tem pessoas que já têm algum certo conhecimento e aí pode ficar superficial demais para essas pessoas, então a intenção é ajudar todo mundo, ficar no meio termo ali. Começa aí que eu vou procurando aqui as perguntas, a gente vai botando no meio. Quando a gente fala de preço, vem logo uma pergunta. Como eu posso precificar um produto ou um serviço? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente, e as pessoas às vezes precificam o produto ou serviço pensando somente no custo que esse produto tem, e muitas das vezes pensando somente no custo direto que esse produto tem. Porque é isso que eu ia falar, porque custo tem o custo direto e os custos indiretos, exatamente, né? Então, como eu fazia antigamente, como a gente fazia antigamente, né, há anos atrás, quando a gente estava começando, era calcular só aquilo que a gente gastava mesmo para produzir, tipo, no nosso caso que o produto é roupa, né? A maioria. Que é o mais fácil de você apontar, que é o custo diretamente daquele produto. Ah, gastei R$1 para fazer esse celular. O que eu fazia antigamente, eu ia fazer uma roupa, aí gastava tanto de tecido, comprei um zíper, comprei isso, comprei aquilo, só aquilo que eu comprei para deixar aquele produto pronto. Sendo que eu não tinha em mente que eu não precisava só daquilo para produzir. Tinha muitas coisas assim envolvidas na produção do produto. E mesmo assim, mesmo fazendo um sistema de custeio preciso, não é o custo que vai te definir qual é o valor do preço que você vai pagar. Quem define o preço, na verdade, é o mercado. Quem define o preço são os seus clientes, público-alvo daquele produto. Aí já entra o público-alvo, né? Isso. Eu recebi muitas perguntas. E uma delas, eu tô até tentando achar aqui, mas a pessoa falava mais ou menos assim, eu tô completamente perdida. Eu não sei se eu vou investir em infantil, em moda masculina, em moda íntima. A primeira coisa, antes de você pensar em colocar preço, pelo menos, né, na minha opinião, antes de pensar em colocar preço, você primeiro tem que definir que tipo de produto você vai produzir. Porque você definindo isso, aí você vai começar a ver o teu concorrente, a ver quem vai comprar o teu produto e tal. Então não adianta você pensar em preço antes de definir qual segmento você vai, né, trabalhar. Para fechar esse primeiro ponto, a primeira coisa que a gente tem que saber é qual é a estratégia de marketing que eu vou utilizar. Qual é o meu público-alvo? Que esse meu produto está direcionado. E aí você vai ter uma ideia de faixa de preço que esse produto ele pode atingir. Porque ninguém precifica esperando prejuízo. Todo mundo precifica esperando lucro. Mas a grande maioria das vezes a gente não tem o lucro que calcula, porque calcula errado, né? Mas a gente vai chegar nesse ponto. Isso. Então, a primeira coisa é, o preço vai ser função do mercado. Quem vai definir o preço que eu vou colocar é o mercado, é o público que eu estou ali direcionando. Só um parêntese aqui pra gente continuar.
esse vídeo e esse assunto não é específico para roupa, tá, gente? É para qualquer produto ou serviço. É de modo geral mesmo. Então, a gente trabalha com roupa, a maioria do público, a maioria das pessoas que me acompanham fabrica, serviço, mas é para qualquer tipo de produto, tá? Essa é uma regra geral. Produtos, serviços, qualquer coisa que você tenha que precificar. Isso, qualquer coisa. Os conceitos que vão ser falados aqui pode ser aplicado de qualquer maneira. Isso. E o preço também, por ele ser em função do mercado, ele não pode ser nem muito alto, porque vai passar pro teu público-alvo uma visão de que, pô, isso tá caro, isso pra mim é caro, eu não tô interessado em comprar esse produto. E nem muito barato, porque senão vai passar aquela sensação de que produto de baixa qualidade, ou esse serviço não presta, porque o outro cobra R$100 para fazer, você está cobrando 10. Isso aconteceu com a gente. Por que a gente está fazendo esse vídeo? Porque realmente a gente tem muita história para contar. A gente já tem aí quase uns 10 anos, né, amor? Errando muito, a gente aprendeu no erro. Eu acho, sinceramente, a melhor forma de aprender, porque você erra para aprender. Você sabe exatamente o que vai dar errado e o que vai dar certo, porque você já tentou, você já confirmou aquilo. Então, por que ele está falando isso? Além de ser uma realidade, a gente já vivenciou isso. No início eu trabalhava com feira, então quando eu comecei a fabricar roupa para vender, a gente começou a testar o que ia dar certo e o que não ia dar. Então a gente já tentou várias estratégias, graças a Deus a gente parou, agora tá certo, né, amor? Mas assim, logo no início, o que eu ia fazer? Como que eu ia vender as minhas peças? Eu comecei a testar várias coisas, e uma dessas tentativas foi feira. Eu tinha a ideia de que quanto mais barato vendesse, mais ia vender. E a gente comprovou isso, que não é porque eu tô vendendo mais barato que eu vou vender mais. Na verdade o efeito foi exatamente o contrário. Foi o contrário. Quanto mais barato botava, menos vendia. Menos eu vendia, gente. Eu ficava assim. E aí, feira é aquilo, né? Um monte de barraca, uma do lado da outra, vendendo o mesmo produto que você. E as barracas do lado vendendo mais caros e vendendo mais do que eu. Eu crente que botando um preço mais baixo, eu ia vender mais do que nada. Eu tava passando uma insegurança para os meus clientes e não deu certo, gente. Então você precisa conhecer o mercado. Exato. E para você saber a faixa de preço, o limite que você pode atingir ali. Um tiro no escuro que a gente deu. E muita gente falando a mesma coisa, que tem dificuldade para precificar. E aí, no final, tem prejuízo. Principalmente... A gente vai chegar lá na questão do prejuízo. Então nem vou falar disso agora. Então, a gente conhecendo o nosso mercado, sabendo qual é o preço que o mercado pratica, para o meu público, aquele público, quanto que ele está disposto a pagar, a gente tem duas estratégias básicas de preço que a gente pode usar. Existe uma infinidade, mas basicamente existem duas. Então, quais são as duas formas que a gente pode usar? Passa uma tática aí para as pessoas para... São duas estratégias básicas. Começar a calcular. A primeira delas, mas é a estratégia de marketing, você tem que ter toda uma estrutura por trás disso e conhecer bem o que você está fazendo para você poder fazer e não fazer besteira. A primeira delas, o produto é introduzido no mercado com seu preço máximo e depois ele vai gradativamente chegando ao preço dele, que é o ótimo. Dá um exemplo. Por exemplo, isso acontece muito nas empresas de telefonia celular, quando sai um lançamento. Quem trabalha com produto inovador geralmente é assim, produto de tecnologia. Vamos lá, o iPhone 6, ele sai num preço absurdo, 4 mil, 5 mil reais. Por quê? Porque ele está direcionado para aquelas pessoas que são fãs daquele produto e estão dispostas a pagar aquele valor naquele produto. Eu, por enquanto, não estou. E depois, gradativamente, ele começa a cair de preço. Mas vem cá, ele começou a cair de preço porque o custo dele caiu? Não. E nem porque a qualidade dele caiu, E nem porque a qualidade dele caiu. Ele começa a cair de preço porque ele começa a querer atingir a outra faixa de público. Um outro público. Então isso é estratégia de marketing. É uma estratégia de marketing que você começa com um preço máximo e vai caindo o preço até mas chegar... a pessoa pode também querer manter aquilo, né? Como, por exemplo, a Chanel da vida nunca vai atingir a ralé. Essa é uma outra estratégia de preço. Você mantém o teu preço alto, selecionar o teu público-alvo. Mas é uma outra estratégia. Por isso que a gente está falando, você tem que saber que público você quer atingir. E se a estratégia que você está utilizando é efetiva para aquele público.
Mas às vezes a gente só comprova tentando, né, amor? A gente às vezes não tem certeza que vai dar muitas das certo. vezes sim. Mas geralmente essa estratégia, essa primeira estratégia de preço alto e vir caindo, funciona muito bem com produtos de tecnologia. Produtos com mais serviços inovadores, essas tá coisas. mudando, modificando rápido. Exatamente. Você atinge um preço alto e aí você consegue atingir um número, é uma pirâmide. Você atinge uma faixa de usuários. Conforme você vai descendo o preço, você atinge outra praia. Se você for ver, depois aquele produto que custava 4, 5 mil está custando, sei lá, R$1.000. Mas isso porque na área de tecnologia as coisas inovam muito rápido. Exatamente. Então se não cair o preço, como é que o outro vai vir com preço alto de novo, né? Sim, mas essa estratégia também pode ser usada para outros tipos de produto. Por exemplo... Uma coleção de... Vamos falar da nossa área então, de moda. Para entrar uma nova coleção nas lojas, o que ela tem que fazer? Liquidar a coleção anterior. Sair o estoque, nem que seja preço de custo, para entrar a coleção nova com preço Vamos alto lá, de então novo. vamos falar essa estratégia dentro do mercado de moda, da indústria da moda. Uma marca qualquer, ela vai criar uma coleção. Aquela coleção é nova, é inovadora. O que ela faz? Os produtos, quando ela lança aqueles produtos daquela coleção, daquela estação, você for ver que quando virar a estação, o que acontece com o preço? O preço cai. 80% de desconto, mas eles estão tendo prejuízo? Talvez sim. Mas é melhor... Faz parte daquela estratégia. Mas alguma coisa a gente tem que recuperar para o estoque não ficar agarrado. Mais uma dúvida, vamos trazer aqui para quem tem dificuldade para isso. Como que eu vou descobrir qual é o preço máximo que eu posso colocar no meu produto? A gente vai e o chegar preço lá. máximo? A gente vai chegar lá. Tá, vai, continua então. Então a outra estratégia que a gente pode usar é exatamente o inverso dessa. Você começa com um preço que pra você é o preço mínimo. Preço mínimo, vamos gravar isso, é o teu preço mínimo. Para algumas empresas, que eu estava até comentando contigo, esse preço mínimo pode ser um preço com prejuízo, a gente vai ver na frente. Mas grava isso, é o teu preço mínimo para a tua estratégia e você vai aumentando gradativamente o teu preço. Mas o que é isso? Comum não, né, no mercado, né? É comum Subir o também, preço. porque entra com um preço baixo e uma qualidade igual. Isso acontece muito no mercado. Para você roubar. Isso geralmente acontece com empresas. Produto novo. Para empresa que quer pegar market share. Quer pegar. Desculpa. Que isso? Para empresa que quer pegar uma fatia do mercado. Ela é nova no mercado. Isso que eu tava falando. Ela quer comprovar a sua qualidade. Não tem então o como. que ela faz? Ela baixa, ela sabe que o preço que ela pode cobrar é 100. Ela cobra 80, começa a adquirir clientes e conforme ela for ganhando a confiança e comprovando a qualidade, o preço dela vai atingindo as outras concorrentes. De mercado, é isso mesmo. Realmente isso acontece muito com empresas, produtos novos no mercado. Então é mais baratinho para ganhar público e depois que já tá bom. E como você falou, e não estava aqui dentro do escopo, mas a gente vai falar e tem essa estratégia de que você mantém um preço alto o tempo todo. Para quê? Para você selecionar o público e grifar a marca. Isso geralmente acontece muito na área de moda. Muito. Na indústria da moda. A gente tem que ter dois olhares. Um olhar externo e um olhar interno. Um vai depender do outro e eu sabendo cada um deles, eu consigo agir sobre cada um deles e poder interferir e mexer na minha estrutura de preço. Primeiro você faz uma olhada externa. Primeiro não, você pode fazer a tua olhada interna primeiro, mas geralmente você faz a sua olhada externa, porque como eu já falei, é o preço do mercado. A não ser que você não tenha mercado, mas mesmo assim você precisa conhecer o teu público-alvo. Não tem mercado que eu tô querendo dizer, é um produto totalmente novo. Mas ele tem um público-alvo, por mais que ele ainda não tenha mercado, ele tem um público-alvo. Então você precisa conhecer aquele público, você precisa conhecer aquele mercado. Tá, agora como? Muita gente não tem noção de como fazer isso. A gente fez na cara e na coragem, erramos. Como é que você conhece o mercado? Através de duas variáveis você consegue conhecer o mercado. A primeira, os consumidores. Quem é o público-alvo? Como é que você vai saber isso? Como você vai conhecer o público-alvo? Pesquisa de marketing, entrevista. Depende também de onde a pessoa quer, do local, né? Por exemplo, se eu quero abrir uma loja onde eu moro... A sua localidade, a sua região. Se eu quero sair daqui e abrir em outro local... Então tudo vai depender do tipo de produto, eu acho, né, amor? Se eu estiver errado, você me fala. Vamos olhar primeiro o lado externo. Olhando para o lado externo, primeiro você define o teu cliente. Então, o que aquele cliente costuma usar, quais os locais que ele costuma frequentar, quanto ele está disposto a pagar por esse tipo de produto. Tudo isso, né? A sua renda, do cliente. Você traça um perfil desse teu cliente, porque é em cima desse perfil... Mas uma dúvida, né? Vamos pensar como as pessoas podem estar pensando. Alguém pode estar pensando assim.
eu posso formar o meu produto, eu posso fazer assim, eu quero fazer isso. Aí eu vou em busca de um consumidor que eu posso atingir. Ou eu posso olhar para aquele público para depois criar o produto que... Entendeu? São estratégias diferentes. Quando você olha para o teu produto e direciona o teu público-alvo, você está fazendo uma estratégia de dentro para fora da empresa. Eu tenho um produto e vou ver para qual público, qual é os meus clientes e qual mercado que eu vou jogar ele. Isso vale para quem já tem um produto definido, já tem um produto definido, já sabe com o que quer trabalhar. Exatamente. E tem a estrutura inversa. Porque tem muita gente... Você olha, por isso que eu falei, eu falei primeiro, você olha uma, você pode inverter, você pode olhar porque primeiro. Tem muita gente que tipo, eu quero abrir um negócio, porque eu já recebi muitos comentários assim, eu quero abrir meu negócio, eu quero trabalhar pra mim, mas não sabe como. Então você pode fazer assim, né? Ou você primeiro define seu produto pra buscar o público-alvo, ou você define o público que você quer atingir e depois desenvolve o produto pra atingir aquele público. Mas o ponto-chave, em ambos os casos você vai ter que conhecer. Lógico. Você vai ter que conhecer o teu público para você direcionar exatamente aquele produto aqui para ele, para que ele perceba valor naquele produto. Tudo isso é marketing, né? Marketing. Estratégia de marketing. Isso aí a gente está falando de marketing por enquanto. Sim, vai lá. E o outro ponto externo que a gente precisa dar uma olhada é a concorrência. No caso de um produto totalmente inovador, a gente não tem concorrência. Eu tive uma pergunta muito boa. Agora, num mercado com uma clientela em que você tem uma concorrência pesada, você tem que conhecê-la, porque muitas das vezes você vai ser obrigado a seguir o preço que essa concorrência está te dando. Então, eu tive uma pergunta, eu juro que eu não foi na chamada desse vídeo, senão, porque estão todas aqui. Mas foi em algum vídeo que eu postei essa semana, uma pessoa comentou, disse que não sabia como, ela estava meio que perdida para precificar, porque ela mora em cidade pequena e a modinha é muito forte na região. Então, assim, os preços são baixos e tal, e o produto dela acaba ficando... Ela é obrigada a colocar um preço mais alto do que o geral. E aí ela não sabia como. Aí eu acho que ela tem que dar um diferencial, né? Exatamente. Ela tem que, se ela não faz modinha e ela quer... É um segmento diferente. E ela quer agregar um valor maior a esse produto, ela quer precificar maior, ela precisa agregar um valor maior. Ela tem que diferenciar. Isso, ela tem que oferecer uma coisa que a maioria não oferece. Mostrar completamente a diferenciação do o meu produto é mais caro porque eu ofereço isso, isso e isso a mais. Minha qualidade do meu produto é maior, o meu corte é melhor, o meu serviço é melhor. Talvez um serviço especializado. E aí a gente também está falando de público-alvo, porque também ela precisa diferenciar para esse público que ela está direcionando, porque ela não vai pegar com aquele valor mais alto, ela vai pegar todo mundo. E provavelmente também ela não vai pegar aquele cliente da modinha. Então, é verdade. Novamente ela tem que olhar o consumidor e a concorrência. Isso. Agora, olhando internamente, ela precisa conhecer os seus custos. Digamos que ela fez uma análise do mercado, o cliente está disposto a pagar R$50 num produto. Ela olhou, o mercado pratica o preço de R$50, até um pouquinho menos, 40, 50. Só que dentro da estrutura de custo dessa pessoa, dessa empresa, o produto custa para ela 60. Como é que ela vai custar 60 e ela vai vender por 50? Ela vai estar tendo um prejuízo. Ela vai tendo um prejuízo. De 10 reais aí, esse produto vai estar dando prejuízo para ela. Então ela precisa conhecer a sua estrutura de custos para você tomar a decisão se vale a pena ou não vale a pena fazer aquele produto. Exato. Aquele produto ou serviço. Ou se você... Pode baixar os custos. Ou, exatamente. Você pode também olhar, mas por que a minha concorrência vende a 50 e eu estou conseguindo custo de 60? Eu preciso baixar meu custo. Será que a concorrência também está tendo prejuízo? Ou será que a concorrência está fazendo prejuízo? Né? Tem que pensar. Exatamente, porque é uma outra estratégia também. A concorrência, quando ela é muito forte, o que ela faz? Ela baixa o preço. Ela está disposta a diminuir ela suporta prejuízo para quebrar o concorrente. Exato. Inclusive tem até organizações de comércio, que isso acontece, por exemplo, produto chinês acontece muito isso. Ele vem com preço muito baixo e quebra a concorrência. Então existem regulamentações e órgãos que é dumping o nome desse. O nome técnico é dumping. Acaba lucrando no final pela quantidade que vende, não é? Exatamente. E existem órgãos que proíbem isso e tem até uma certa de proteção dentro da indústria nacional e do comércio para que isso não ocorra. Mas pode acontecer.
A professora uma vez contou uma história engraçada a respeito disso. Em frente à loja onde ela trabalhava, no lugar onde ela trabalhava, tinha um rapaz vendendo abacaxi. Ele vendia abacaxi a R$2. E meses depois apareceu um outro e vendendo a R$1,50. E começou a vender e roubar toda a clientela dele. O que aconteceu? Aquele primeiro foi baixando os custos, então ele botou a R$1. Porque ele sabia que a R$1 aquele cara não ia conseguir, mas ele ia suportar aquele prejuízo. Então ele vendeu a R$1 e trouxe toda a clientela de volta. Como o outro não conseguiu suportar o preço a R$1, ele quebrou aqui, ele continuou e voltou o preço a R$2 de novo. Pode voltar pouco de novo. tempo depois. Nossa, mas isso aí Então, tem que ter um estudo. Acontece, mas para isso você tem que estar conhecendo muito bem o teu público-alvo. E cuidado, empresas grandes e comércio internacional, isso é proibido. Existem órgãos que regulamentam isso e ficam ali em cima para que isso não ocorra. Mas acontece. E outro ponto que responde a pergunta que foi dada é o valor agregado. Como eu vou me diferenciar? Ora, simples. Se você conhece o seu custo, você conhece o mercado, determine um valor agregado maior para esse produto. Faça o teu cliente perceber um valor maior sobre ele. Foi isso que eu fiz. Depois de muitas tentativas frustradas e erradas, não assim, que não deram certo pra gente, tá? Não quer dizer que é errado. Pode dar certo. A mesma estratégia que a gente usou dá certo pra outras pessoas, mas pra gente não deu por conta do nosso público. Exatamente. A gente tinha um público que eu não sabia, assim, eu não conhecia muito bem o meu público, acabava oferecendo um produto errado. Só um parênteses. Exatamente isso. Não existe a estratégia certa, aquela verdadeira, aquela única, absoluta. Existem várias estratégias e vai ter uma que vai se adequar ao seu negócio. Isso, exatamente. À sua estrutura, ao seu público-alvo. Não existe a única correta. Exato. Corrigindo então o que eu falei, eu acho que não foi a estratégia errada, não era uma estratégia errada. Era eu que não conhecia o meu público, que acabava oferecendo um produto errado. Então, o que a gente ia falar? Esqueci. Por que eu falei isso? Porque... Então, depois que eu tentei algumas coisas que não deram certo, né? Eu achando que vendendo mais barato ia vender mais, vendendo que todo mundo estava vendendo, eu também ia vender, não deu certo. O que eu comecei a pensar? O que a gente conversou? A gente vai ter que fazer alguma coisa de diferente, porque isso todo mundo já está fazendo. A grande maioria ao seu redor já está fazendo isso. Porque chegou um momento que a gente sentou e falou, vem cá, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Como que... Não, e a gente começou a debater da seguinte forma. Por que eu tô fazendo o que todo mundo faz? Eles vendem e eu não vendo. Eu acredito que isso acontece muito. E aí a gente falou, olha, hoje a gente vai ter que mudar alguma coisa. A forma que tá vendo que não tá dando certo. E aí eu comecei eu falei assim, olha, se eu tiver que mudar o meu produto, eu vou ter que vender mais caro. Aí ele veio com essa resposta. Então você vai ter que mostrar que o seu produto é melhor, que você tem um diferencial, que vale a pena a pessoa pagar mais caro. Foi quando eu comecei a oferecer serviço sob medida. Sob medida. A questão do produto e do serviço foi o que mudou o nosso cenário. Serviço, a pessoa compra uma roupa na loja, tem que mandar para a costureira ajustar. Quando a pessoa vem e quer fazer uma roupa sob medida, ela vai pedir exatamente aquilo que ela quer. A maioria das pessoas que eu recebo para poder, os clientes que vêm aqui para poder encomendar, é porque, Deise, eu quero uma coisa assim, não acho. Deise, toda vez que eu compro, tem que fazer isso, tem que modificar. Então ela já vem e vai fazer do jeito que ela quer, precisar de ajuste ela vai fazer, ela vai usar o tecido que ela quiser, vai fazer o que ela quiser, entendeu? Aquilo que eu posso oferecer para ela, eu vou fazer. E aí a gente vai oferecendo um diferencial ao cliente. E fazendo isso, você acaba uma ligação entre o teu cliente e o produto. E aí você consegue cobrar um preço maior, porque ele percebe um valor maior ali. Porque no teu caso, você criou uma diferenciação fugiu a palavra. Que no serviço? Você criou uma diferenciação no teu serviço. Você começou a fazer uma coisa personalizada para a pessoa. Porque o que acontece? Eu não tô fazendo nada mirabolante, assim. Uma roupa não é um produto que nunca a pessoa viu no mercado. É uma roupa que ela pode até encontrar em alguma loja. Só que eu ofereço um serviço
diferenciado, Outros, não é? Exatamente. Outros diferenciam. O que pode ser o meu diferencial? É o meu atendimento. Teu atendimento. Talvez o meu preço seja até mais caro do que ela possa comprar na loja, mas o meu atendimento é especializado. Ela sabe que se eu entregar a peça pra ela, ainda não ficou assim do jeito que ela pode voltar, que eu vou ajustar, que vai ficar do jeito que ela quer. O seu diferencial pode ser marca. Pode ser a marca, pode ser a facilidade de pagamento. Acontece muito. A marca é o diferencial. Pode ser a matéria. Você pode se diferenciar de várias formas. De várias formas. E isso pode responder a pergunta que eu citei agora, que eu não lembro quem foi que fez lá no YouTube, sobre isso. A pessoa que tá perdida ali no meio daquele mercado de modinha e quer diferenciar o seu produto, não consegue. Você precisa pensar no que você pode oferecer de diferente para conseguir o teu público. Inclusive você pode criar uma diferenciação tão grande, mas tão grande, e um troço tão inovador, que você cria um novo mercado. Você deixa a tua concorrência irrelevante. Um exemplo é a Netflix, que criou um produto tão inovador que ela conseguiu criar um segmento de mercado completamente diferente dela. O próprio YouTube. Hoje em dia, a televisão, se ela não se renovar... O que é o Netflix e o YouTube? Nada mais é do que são vídeos, gente. Por isso que a televisão já mostra vídeo há muito tempo. O que é locadora hoje, gente? De fita? Locadora acabou. Não existe. Acabou o mercado de locadoras de vídeo. Porque houve uma inovação no mercado. E isso a gente pode trazer pro nosso dia a dia. Ou você se inova, ou você fecha. Para trás. Fica para trás. O mercado está em constante evolução. O mercado te engole. Então... O mercado te engole. As listas das maiores empresas de 20 anos atrás não são as maiores empresas hoje. Então, qualquer mercado, qualquer segmento, você precisa inovar, você precisa criar mais valor para o teu produto e você precisa conhecer essas 4 variáveis para a gente fechar. Cliente, público-alvo, concorrência, os teus custos e o valor agregado que você vai colocar nele. Vamos falar de preço mesmo, da parte prática mesmo. Então vamos lá. Precificação. Falando disso tudo, como é que a gente pode precificar? A maneira, conhecendo a concorrência, a gente pode precificar com base nos nossos custos, que são os seus custos diretos. O que é o custo direto? É aquilo que você vai apontar diretamente para aquele teu produto que você está fabricando, que você está comercializando. É o que gasta para fabricar o produto. Ou comprar o produto, no caso de comércio. Eu compro essa peça por X reais, então esse é o meu custo direto. Isso. E vendo ela. Ou no caso de fabricação, você tem outros custos diretos envolvidos, matéria-prima, mão de obra. Tudo que gasta para produzir o produto. Tudo que você gasta para produzir aquele produto. E é diretamente aquele produto. Isso. Esse botão vai custar, sei lá, quanto que é? 50 centavos para essa peça. Eu vou usar 10 botões, então eu vou usar 5 reais. Por aí. Então você consegue direcionar esse custo diretamente para aquele produto. E era isso de que maneira a gente fazia. fácil. É isso que a gente fazia. Eu gastava, vamos dizer assim, gastei 10 reais para fazer essa peça. Então eu posso jogar... vou vender a 20 reais, pô, tô ganhando 10 reais. Não tá ganhando ainda, a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Não é assim. Eu tô tendo lucro de 10. Não tá. A gente vai ver que você não tá tendo lucro. Se você colocar o teu preço em função só do teu custo direto, não rola. Você não tá tendo lucro ainda. Não mesmo. Outro ponto que a gente precisa olhar, os nossos custos indiretos. Mas o que é isso? Um é direto, o outro é indireto. Beleza, mas o que é o custo indireto? É aquilo que você não vai ter como apontar diretamente, especificamente para aquele produto. O que é isso? A conta de luz é um grande exemplo. Então, a não ser que você coloque um medidor numa máquina que vai produzir somente aquele produto, é isso que eu tô procurando aqui. Você vai ter especificamente um custo, aquele custo apontado para aquele produto. De maneira geral, existe um medidor só para todo o processo produtivo, para toda a comercialização. Você não tem como apontar aquele custo diretamente. Então você precisa fazer um rateio, uma divisão desse valor, e é o mais difícil, é o que as pessoas menos consideram, para poder colocar ele especificamente para aquele produto. Por exemplo, minha conta de luz custa 200 reais. 200 reais. Eu produzi 2.000 peças, você pode fazer de maneira simplificada, gente, como eu falei, eu não estou querendo aprofundar, existem várias formas de você fazer um rateio, umas mais precisas, outras menos. Inclusive a Josi Silva perguntou como calcular o gasto de energia elétrica da máquina de costura e iluminação do ambiente. O ideal é haver uma separação, um medidor para casa e um medidor para fábrica, para loja, o que for.
Mas se por acaso você não tem como fazer isso, uma maneira que você pode fazer é estimar. A minha conta de luz é R$200. Eu estimo que, sei lá, R$100 é da minha fabricação ali. E aí você vai pegar esse valor que você estimou que é da tua fabricação e vai dividir ele pela quantidade de produtos que você produziu. Daquele produto ou daqueles produtos que você produziu para você apontar aquele custo diretamente. Então, para uma peça eu vou gastar X. Uma regrinha de 3 simples, básica. E aí você vai ter um custo indireto apontado para aquele produto específico. E aí você já tem o teu custo direto e o teu custo indireto ali para você apontar o custo. E falando de confecção, assim, que a maioria das pessoas que estão me assistindo trabalham nessa área. Quais seriam os custos indiretos que envolvem uma produção? Seria luz? Bom, alguns custos são diretos, mas ele vai te dar tanto trabalho para você colocar ele diretamente na peça que é melhor você tratar ele como custo indireto. Então você trata ele como custo direto, acha o valor total e depois você faz uma divisão, um rateio para poder você fazer ali, por exemplo, sei lá, quem compra muito aviamento, em vez de você ficar ali apontando, gastei 10 centavos aqui, 15 centavos ali, para esse produto, você pode fazer um custo global do teu... Como? Por exemplo? Tipo assim, eu compro meus aviamentos no caçula. Comprei R$500 de aviamento. Comprei R$500 de aviamento. Produzi, sei lá, 3.000 peças. 500 dividido por 3.000 você aponta diretamente ali. Por quê? Você pode apontar ele diretamente. Você pega, tipo, comprei um pacote com 20 zíper, paguei R$3. Então, você divide, vê quanto saiu cada centavo, cada zíper e você joga dentro do preço da peça. Mais uma ressalva. Para quem é da área de contabilidade, eu não estou falando de contabilidade de custos que vai apurar lá o teu custo do produto vendido. Eu estou falando de maneira gerencial para facilitar a coisa. Isso. Eu sei que é diferente, mas eu estou falando para um público geral, tá? Até para facilitar. Para facilitar o entendimento, eu acho que ainda tá até complicado demais. Mas assim, não tem como. Infelizmente não tem como. É assim mesmo. Você vai pegar. É complicado. Gastei R$500 de aviamento. Parece que é fácil, mas não e vou dividir pela quantidade que eu produzi. Então eu produzi 2.000 peças, então eu vou pegar esses R$500, vou dividir por 2.000, vou chegar lá o valor, que eu não vou fazer a conta agora também, eu tô com preguiça. E você vai lá e vai. Esse foi o meu valor de custos indiretos para essa peça. Então eu tenho meus diretos, que geralmente direto é mão de obra e material, que é fácil. E aí depois eu entro com custo direto. Então eu já tenho 2 valores ali que vai formar meu custo. Isso, mas aí o preço final ainda inclui tem mais coisa. A margem de lucro. Ainda tem as suas despesas variáveis. A despesa é o quê? A comissão que você vai pagar pro teu vendedor. São outros gastos que não estão ligados à produção. Então custos diretos, custos indiretos, despesas e margem de lucro. Margem de contribuição, a gente vai ver isso. A comissão, por exemplo, é uma despesa que você vai colocar ali, vou pagar 1%, e aí ele vai somar. Isso para quem tem alguém que venda, mas e se for igual a mim, por exemplo, eu produzo, eu vendo as minhas peças. Então você pode tratar essa... A gente trabalhou uma época assim, né, amor? Teve uma época que quando eu trabalhava com estoque, que hoje em dia eu faço só sob medida porque fico com muita roupa estocada. Então, todo mês eu pegava um valor, tipo, vou pegar R$200, R$300 e vou comprar tecido e fazer o estoque do mês para vender. Fazia toda aquela quantidade de roupas, vendia. E depois, quando recebia tudo, a gente tirava acho que 25% de comissão de venda pra mim, né? Isso. E aí você já pode colocar... Mais a minha mão de obra, tá? Eu recebia a minha mão de obra como se eu tivesse... É porque eu faço, mas se eu não soubesse fazer, tivesse que mandar uma costureira fazer, como se fosse isso, então eu recebia pela minha mão de obra, recebia minha comissão de venda, e aí tinha as partes que a gente administrava e guardava. Foi interessante falar... Foi uma estratégia boa. Foi interessante falar que é uma porcentagem, porque a margem de contribuição que muita gente chama de lucro também é uma porcentagem. Como você falou, eu tirava 25% para mim. Em cima das vendas. Das vendas, mas ainda tinha um lucro. Mas eu recebia a minha mão de obra de como se fosse a fabricação. Isso, da fabricação. Que é o custo direto e não aqui a gente está falando de despesa. Eita. É muita informação. A mão de obra ela vai estar lá no custo direto. A pessoa cobra R$2 para fechar essa roupa. Custo direto. E a despesa é outra coisa. A despesa ela vai estar lá sobre o preço final. Você não conhece o valor dela ainda. Ela vai ser uma porcentagem. Vai ser uma porcentagem sobre o preço. Por isso que ela é destacada.
então eu vou pagar 1% sobre a venda. Então, isso aí ela incide lá em cima do preço. Então ela vai geralmente uma porcentagem. Que você vai somar a porcentagem que você quer de margem de contribuição, ou como algumas pessoas dizem, lucro. E aí você, conforme isso, você vai ter teus custos diretos e indiretos, as tuas despesas variáveis, porque a gente vai ver que tem outro tipo, e a margem de contribuição, você vai formar... Margem de contribuição é lucro. É o teu lucro. Que as pessoas chamam de lucro, mas na verdade... o lucro só vem quando a venda é concretizada. Por quê? Enquanto a venda não é concretizada, teoricamente ainda não é lucro. Então você fez a peça, botou assim, eu vou ganhar 25% de lucro. Não vai. Ainda não é. Por quê? Isso é a tua margem de contribuição, porque a partir daí você vai vir pagando teus custos fixos. Até porque, vamos dizer que você não venda aquele produto conforme você pensou. O que você vai fazer? Ai, cara, eu vou baixar o preço disso pra ver se vende. Já não é mais aquilo que você diminuiu calculou. a tua margem. Então, a margem de contribuição. O lucro mesmo, o lucro só é real quando a venda é feita, não é? Não, o lucro só é real depois que você pagou o teu custo de produção, pagou o teu custo fixo e pagou as tuas despesas fixas. Então, aí você... Aí lá no final vai sobrar o teu lucro, que é o que sobrou depois de todos os custos da empresa. Mas aí tem alguma... Eu posso escolher o lucro que eu quero ganhar em cima daquilo? Você vai escolher a tua margem de contribuição daquele produto. A margem de contribuição é o valor, é o lucro que você espera, mas ali ainda vai sair os teus custos fixos, o teu aluguel, os teus salários. Eu sei, mas a pessoa pode previamente calcular, ela tem que calcular. Ela vai calcular, ela vai estimar aquela margem de contribuição dela, que vai refletir no lucro lá embaixo, porque o lucro é o final, é o que sobrou depois de tudo. E como que a pessoa calcula o lucro? Meu Deus do céu! Ela não vai, o lucro ela vai ficar, não vai calcular o lucro, ela vai estimar o lucro. Tudo bem, mas como ela faz isso? Eu quero ver. 100%. A gente vai ver. Vai ver. Então, a margem de contribuição, ela é influenciada por uma coisa chamada giro, que é o quê? É a quantidade de venda desse produto. Então, produtos que têm grandes volumes de venda, você pode botar uma margem menor. É o carro-chefe de venda. Por quê? Porque você sabe que vai dar Porque tu vai ganhar na quantidade. Isso. E produtos que têm uma quantidade de venda ou um giro menor, você pode botar uma margem maior. Porque aí acaba equilibrando, né? Existem várias formas de você fazer o preço conhecendo o custo, né? Como a gente falou. Conhecer o custo, já viu tudo isso que você precisa, da tua margem, da tua despesa, tudo aquilo que a gente já falou. E aí agora você tem algumas técnicas para você poder colocar o preço. Uma que a gente vai falar aqui, existe no slide aí, você está vendo várias, mas a gente vai falar do markup, que é Isso eu não entendo. É a mais básica do mercado, que geralmente o mercado usa, que é o markup. E outra que é a margem, que também pode ser chamado de markup multiplicador e markup divisor. Mas vamos chamar de markup e margem, para a gente poder simplificar aqui. O que é markup? Fala para o povo entender. O markup nada mais é do que um fator que você vai... O que é fator? Um fator, uma taxa, uma taxa que você vai multiplicar pelo teu custo. Então vamos supor que você tenha, você quer uma margem de 30% sobre o teu custo. Você acha que isso é o legal. Você pegou tuas despesas e tua margem de contribuição deu 30% de margem para você apurar em cima daquele custo. Você vai pegar o teu custo que você apurou, digamos, R$100. E aí você vai multiplicar por um ponto e o valor da tua margem. No caso, como 30%, você vai multiplicar por 1,30. E isso vai te dar o quê? Vai te dar o valor o preço que você vai vender. Tá, eu faço assim, vamos simplificar, né? Porque tá bem técnico. Então, por exemplo, calculei meus custos diretos, calculei meus custos indiretos, calculei minhas despesas e vi o quanto que eu quero quanto eu investi para poder produzir aquilo ali. Agora eu quero calcular a minha margem, né? Porque eu sou filha de Deus e eu quero meu dinheiro também. Aí eu vou, eu quero 30%. Eu quero, é assim, eu quero, ou então... Porque assim, se eu colocar 50%, eu quero 50% de lucro, porque eu trabalhei muito, porque o produto vale e tudo mais. Aí se eu calcular 30% em cima disso, no final eu vejo que meu preço ficou mais alto do que o preço de mercado. Exatamente isso que eu ia falar. Aí
Ou você arrisca vender mais, porque você acha que seu produto pode vender mesmo acima do preço de mercado, ou você tem que cair na real e falar, não posso ganhar 50%, eu vou ter que baixar o meu lucro ou baixar a minha despesa. Exatamente. Como eu falei, aquela pesquisa que a gente fez lá atrás, a gente vai usar ela. Então deixa eu voltar aqui, vamos voltar aqui, deixa eu só concluir. R$100 foi todos os custos de blá 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 pra eu produzir aquilo ali. Eu vou jogar 50%, então eu faço 100 vezes 1,50, eu vou achar o meu preço final 150 de venda, R$150 no caso. Aí eu vejo que se eu jogar 50%, R$150 tá acima de preço de mercado. Então, ou eu abro mão de ganhar... ou eu abro mão do meu lucro de 50% e baixo o meu lucro para poder ficar no preço, ou eu tento abaixar minhas despesas para poder continuar com o meu 50%. E é isso que eu ia falar. Você conheceu o teu custo, então agora você sabe o que você pode mexer. Você conhece o teu custo, sabe o preço de mercado. O que está no meio? É a margem de contribuição. Então você sabe que você pode chegar aqui, daqui você tem uma margem de tanto. Por exemplo, como você falou, meu custo é 100, meu preço é 200. Então eu tenho 100 ali. 100 é o quê? É 100% do meu custo. Então a minha margem de contribuição ou o lucro, né? Não é lucro, é margem de contribuição. Tá bom, mas é porque as pessoas, né, entendem melhor. Ele pode chegar a 100%. E eu vou mexer com ele ali. Aí eu tenho que ver se eu vou mexer ou no meu lucro Se ou... eu vou jogar no preço de mercado, eu vou jogar o quê? 100% em cima desse produto. Se eu não vou jogar no preço de mercado, eu vou jogar um pouquinho abaixo, eu vou jogar 80%, Agora 70%. também depende da minha estratégia de marketing que a gente falou Aí aqui. falou da estratégia lá atrás. Jogar um preço até um pouco mais baixo de mercado para poder... Aí vai entrar um outro fator que eu não vou falar nesse vídeo, que é o teu ponto de equilíbrio. E aí você pode jogar a tua margem para atingir somente o teu ponto de equilíbrio. Quer ficar no 0 a 0. Ficar no 0 a 0. Tuas receitas foram igual às tuas despesas e você não teve resultado. Teu resultado foi também nulo. não teve prejuízo. Você não teve nem lucro nem prejuízo. Ficou no 0 a 0. Mas aí a pessoa tem que saber que aquilo ali não vai quebrar ela. Eu não vou falar sobre isso nesse vídeo. Então a sua margem também pode ser o teu valor entre o custo e o preço que vai te dar o teu ponto de equilíbrio, aquele produto. Então você sabe que dali pra frente é teu preço. O teu preço com lucro, tá? O teu preço com margem. Beleza. É isso aí, Então voltando ao markup, o markup multiplicador é isso, você vai jogar lá os teus 30%, agora cuidado, se você usar só markup multiplicador, você jogar 30% não significa que você está tendo 30% de margem. Você simplesmente fala assim, eu quero 30%. Isso não vai ser especificamente tua margem, você vai ver depois. Por que se você for fazer. Porque... Quando você joga o markup... Se eu jogar 50% em cima do valor, não quer dizer que eu estou jogando 50%? A tua margem vai ser menor. Porque lá, quando você vai montar a tua demonstração de resultado, você vai ver que você usando só um multiplicador, o ideal é você achar um multiplicador, achar um markup multiplicador de acordo com a sua margem, a conta da sua margem. E a gente vai ver isso depois, é o próximo passo. Porque se você simplesmente falar assim, eu quero 50% e vou jogar aqui o meu markup de 50%, a tua margem, usando o markup multiplicador, a tua margem de contribuição lá ao final do teu produto não vai ser os 50% que você colocou. Por quê? Porque vai entrar o custo variável, vai entrar outras coisas que vão diminuir essa margem. Mas aí eu posso jogar a minha margem depois que eu calcular tudo isso, se é a última. Por isso que eu tô falando. Não dá pra falar num termo mais popular, não? O termo popular é esse, é um markup, é uma marcação. Markup traduz. Difícil traduzir markup. Tá, mas como é que... É um nome do mercado, é um fator que você vai multiplicar. Você vai é uma multiplicação simples, é o teu custo multiplicado por 1 mais esse fator. Tá, no caso então é o meu custo, foi o que eu falei naquela hora então, exatamente. O custo multiplicado pelo meu lucro. Só que você tem que ter atenção que... Contribuição. Contabilmente falando... É porque ele tá falando na visão de contador, de auditor. Se você simplesmente jogar o meu markup vai ser 30%, a tua margem não é 30%. Porque vai entrar outras coisas que vão diminuir isso. E é por isso, porque assim, eu não conhecia, a gente não conhecia nada disso no início, mas acontecia isso. Exatamente. A gente não sabe a forma teórica e tal de falar, mas na prática é a nossa realidade. Porque a gente fazia isso, a gente calculava nossos custos diretos, jogava tantos por cento que a gente queria, via que o preço estava legal, vendia e no final, cadê o lucro?
Por quê? Cadê que eu vendia pra caramba, vendia, mas no final a gente não via resultado. Tinha Porque dois problemas. tudo isso que a gente tá falando, que a gente não calculava, engolia o nosso lucro. Tinha dois problemas. O nosso markup, a gente colocava um markup pequeno, Pra poder vender preço baixo. e jogava ele só no multiplicador, ou seja, quando entrava para a margem, ele geralmente a margem ficava menor. E aí, o que acontecia? Para pagar os custos fixos, sumia. Sumia, E ficava aí até você estava faltava. tendo prejuízo lá embaixo. Ok, vamos pro próximo. O próximo, que muita gente chama de markup divisor ou simplesmente margem. Eu gosto de chamar de margem para não confundir com outro markup. O que é isso? Porque o primeiro que a gente falou foi o markup multiplicador, né? Isso. Aí esse, pra não confundir, falar markup divisor, você fala margem. Eu chamo de margem. O que é margem? Por que eu chamo de margem? Porque ele reflete exatamente a margem de contribuição. A margem de Ele é preciso. Se eu quero uma margem de 20%, eu calculando dessa forma, eu vou ter os 20% de contribuição, de margem de contribuição daquele produto. Exatamente. Tá, e como eu calculo a minha margem? Como eu faço essa A margem a gente já conta? falou, ela vai flutuar ali entre o preço de custo e o teu preço de mercado, e a gente falou também do ponto de equilíbrio. Mas ela vai ficar ali, então você sabe que isso aqui é a tua margem. Então se eu quero... Tá, então no exemplo que eu dei, a minha margem é de 50%. Você viu que você pode variar ali 50%. Vamos No ver. máximo 50%. Então, no exemplo que eu dei agora. Se você calcular com a margem, no caso o markup divisor, você quando jogar os 50%, você sabe que naquele teu preço, depois que sair todos os teus custos, como a gente calculou, ele vai te dar exatamente os 50% de margem. Exatamente. Para cobrir todos os teus custos fixos e te dar o lucro que você espera. Então, como é que se calcula a margem? Você vai pegar o custo e vai dividir por 1 menos a margem. Tá aí no slide, eu vou mostrar aí como é que se faz a conta. O markup multiplicador ele tá incidindo sobre o lucro, sobre o custo. A margem ela incide sobre o preço. Então eu vou achar certinho o valor que vai me dar os 20% que eu quero, os 30% que eu quero. Você vai achar de maneira simples aí como é que faz. Eu sei que matemática geralmente confunde muitas pessoas. Qualquer dúvida, coloca aí na mensagem. Nos comentários ele vai responder. A gente tenta responder de maneira mais simples para tentar fazer. Mas infelizmente, gente, é matemática, não tem jeito, tem que calcular dessa forma. E é por isso que é tão difícil. É por isso que o que acontece muito de você calcular certinho, você acha que tá botando ali tudo na ponta do lápis e no final não bate. Porque é tudo isso aqui que a gente tá falando, gente. É complexo. E é um tema muito complexo, são várias coisas que você tem que analisar para depois você chegar nessa continha e dentro dessa conta você ainda tem análises, então, para você fazer. Não é simplesmente falar assim, eu acho que vale eu acho que vale tanto. E aí você... a loja vende tanto, aí você bota tanto também porque as pessoas compram aquele, mas você não sabe se tá tendo lucro, se tá tendo prejuízo. Exatamente, como a gente falou lá no início, ninguém quer precificar para ter prejuízo. Então, no máximo, você quer sair no 0 a 0 com aquele produto, né? Então, vamos a um exemplo pra gente fechar, que já ficou longo demais. Gente, esse vídeo vai ser dividido em 2 partes, tá? Porque essa parte é um assunto bem extenso, a gente tá tentando reduzir, então ela vai ficar no vídeo 1. E o vídeo 2 eu vou responder as perguntas mais específicas sobre costura, sobre consertos e tal, que vocês me fizeram na página, tá? E mais especificamente as dúvidas das pessoas aí em relação à precificação. Tá bom? Acho que o mais importante que você precisa fixar na hora de precificar o seu produto, seja ele qual for, primeiro, vamos resumir aqui. Aquela análise que a gente falou lá na frente. Conhecer seu público-alvo, conhecer a sua concorrência, e aí tratando internamente, você precisa saber os seus custos diretos, custos indiretos, despesas e a margem de contribuição que a gente chama de lucro. Exato. E aí tudo isso envolve markup, margem, tudo isso que a gente está falando, o que ele tem que explicar para vocês entenderem, mas resumidamente são esses 4 passos. Vamos a um exemplo pra gente fechar. Bota um exemplo de roupa. Vamos botar um exemplo de roupa. Digamos que uma camisa, uma blusa, que custa, a gente fez toda uma pesquisa de mercado e viu que o mercado pratica um preço de R$40 pra ela. É caro isso? Barato, eu não vendo R$40 na camisa não. Tá, então vamos lá, R$40 então é o preço. Eu chutei, tá? Pode ser 40, pode ser mais. Chutei pra baixo. Mas, e você viu que ela tem um giro, ou seja, ela tem uma quantidade de venda alta, 1000 peças você espera vender dessa peça.
Então significa que você pode botar uma margenzinha Pode até diminuir o lucro, mais apertada, porque pra você sabe baixar que ela tem uma venda alta. para baixar o preço final, né? Porque ganha na quantidade de venda. Exatamente. E aí a gente foi apurar os nossos custos diretos. E a gente chegou que a gente gasta R$20 de matéria-prima em geral e tem um custo de mão de obra de R$2 em cada peça dessa. E a gente está falando unitariamente. É mão de obra mendicheira? É mão de obra escrava, tá, gente? Então a gente está falando ali que a gente está... É unitário só esses valores, tá? É unitário. Tá, então os R$20 é o custo direto. Para uma... pra uma, tá? A gente Então, calcula sempre em cima de um, né? aqui custo direto, a gente tem matéria-prima R$20. Aí a mão de obra. R$2. E os custos indiretos. E aí os custos indiretos de fabricação, tudo aquilo que a gente teve que fazer um rateio, a gente chegou no valor de 10. Quanto que vai custar isso? 20 com 2 com 10, 32. Beleza, guarda esse valor. Ainda não jogou margem de contribuição. Ainda a gente não jogou. Então a gente vai pagar uma comissão de venda de 1%, vocês estão vendo aí no slide, e a gente acha que como o giro é muito alto, a gente vai ter o quê? Vai jogar uma margem de contribuição nesse produto de 14%. Beleza. Não é a margem máxima, né? É aquilo que a gente Não, é o que a gente achou que seria válido, 14%. Isso. A gente vai testar para ver se o preço... Porque a gente falou daquele negócio do preço alto. Exatamente, a gente vai falar isso ali no final, no exemplo, eu vou mostrar isso. Então a gente viu que a gente acha que 14% é o justo nessa peça, a gente viu lá o nosso ponto de equilíbrio e tal, 14%, ponto. Tá. Beleza. Vamos à continha. Então a gente achou que o custo direto é 32%. R$32? R$32, desculpa. E a margem de contribuição é 15%, que é o 15% dos 14% de margem que a gente achou e 1% da comissão de venda que a gente vai pagar para cada peça que a gente vender. 14 mais 1, 15%. 14 mais 1, 15%. Então a gente vai usar o markup multiplicador. Pô, como é que... primeiro que a gente Exatamente. Como é que eu vou usar o markup multiplicador de maneira que ele fique preciso com a minha margem? Porque você falou que às vezes pode não ser realmente 15% no final, né? Olha como é que eu vou mostrar aqui que é diferente. Olha só. Olha aí no slide, você vai ver. 15% de margem de contribuição que a gente quer, certo? Olha quanto que vai ter que ser o meu markup multiplicador. 18%. 1,18. Por quê? Por quê? Porque para você achar o markup multiplicador é aquela continha ali, ó, no canto que eu botei. 1 dividido por 1 menos os 15%. Então vamos lá. Você tem 1 menos 15%, você tem 0,85. 1 dividido por 0,85 vai dar 1,18. Ou seja, o meu markup lá, que a gente achou que se a gente jogasse direto ia ser 1,15, né? Vou jogar a margem de contribuição no meu markup multiplicador. 1,15. Não vai ser. Eu estou mostrando que o markup aqui, o markup para ele alcançar 15%, que é o que a gente quer, ele tem que ser um markup maior. Então tá. Então se eu quero 15%, eu sei que eu não posso jogar 15%. Eu tenho que jogar um pouquinho acima para poder no final bater. Porque sempre cai, então. Ele vai sempre cair. Se eu usar o markup multiplicador, ele vai sempre cair, porque ele está agindo sobre o custo da peça. Tá, mas eu sempre tenho que usar o markup multiplicador? Ou posso ele é mais fácil de fazer a conta, entendeu? Então como é que eu vou achar ele precisamente, para ele me dar exatamente a margem que eu quero? É essa continha que eu mostrei agora. É uma regrinha. Então eu sempre tenho que usar, se eu quiser 20% de lucro, eu vou usar nessa formulazinha 1 sobre 1 menos 20%, tá, gente? 20%. E aí vai te dar o fator que você vai multiplicar, que vai te dar o markup, que é um fator que você vai multiplicar sobre o teu custo para achar a margem de 20%. Entendi. Então ali o preço de venda, se eu jogasse R$32, que foi o que a gente viu ali em cima, vezes os 15%... vai dar um valor de venda menor. Ia dar um valor de venda menor e ia cair o nosso lucro. Ia cair tua margem. Ia ser menor do que os 14% que a gente queria. Então tem que fazer essa regrinha do markup multiplicador pra gente poder, quando multiplicar com os R$32, a gente ter realmente os 15 que a gente quer que tenha. Entendeu? Porque se a gente jogar os 15 direto, ele vai ficar menor. Porque ele tá agindo sobre o custo. E era isso que comia o nosso lucro, que a gente calculava direto assim, sem fazer essa Eu sei que é matemática, muita gente tem dificuldade, mas aí tá a forma, é só colocar a pergunta. Tá aí a continha, é simples, vocês vão ver que é só multiplicação, divisão, não tem nada de outro mundo aí. Mas aí se a pessoa achou muito complicado fazer por markup multiplicador, ela quiser fazer por markup divisor, que é a margem. Tá, então vamos supor que a pessoa não quer achar precisamente e acha que, pô, não vai valer a pena, a conta é complicada. Então se você sabe que... outra forma. Uma forma simples de fazer, vamos lá. Eu quero uma margem de 15%. Eu sei que se eu jogar 15% vai ficar menor, então eu jogo mais.
no meu markup multiplicador. Tá, então você já então faz já isso. joga acima de 15. Ah, eu quero, bota 16, 17, 18. Você Também vai achar exagera, alguma coisa. tá, gente? Você vai achar alguma coisa maior, tá? Não vai ser preciso como eu tô mostrando na conta. É porque essa continha vai te dar exatamente a porcentagem que você tá querendo. Vai te dar a margem maior do... No final do Exatamente. Não vai chegar próximo à margem que você quer, não vai ser exatamente, mas vai ser alguma coisa próximo do que você quer. Já não vai ser menor. Exatamente, não vai ser uma margem menor. Isso. Então fica a dica, tá? Sempre joga mais que aquilo que você realmente quer. Se você não quiser fazer a conta, eu acho complicado demais. Então é a dica. E aí, markup, a conta feita pelo markup multiplicador, que é o markup, você vai pegar o teu custo e vai multiplicar por esse fator. Tá. Agora vamos para outra. E aí, no nosso exemplo, a gente chegou a R$ 37,76. Então vamos lá, a gente viu que o nosso preço de venda do mercado é 40, e a gente venderia por R$ 37,76. É R$ 38. A gente está com um preço menor do que o do mercado, beleza. E atingindo nossa margem. A gente pode até subir um pouco mais essa margem aí depois se quiser. Então hoje a gente pode manter os 38, que está abaixo do preço de mercado, e, né? Exatamente, e ganhar mercado. Ou a gente tem a vantagem de falar assim, vou botar preço de mercado mesmo e aí aumenta um pouquinho mais a margem de lucro. Pode acontecer de você chegar aqui e tua margem ficar maior, o teu preço ficar maior do que o mercado. Por quê? Ou o teu custo está muito alto, ou tua margem está muito alta. Aí você vai ter que mexer em um ou outro. Foi o que eu falei naquela do 150, né? Se Exatamente. ficar acima de preço do mercado, ou você mexe na sua margem de lucro, ou você mexe nos seus custos. Para você poder ajustar. E aí você tem agora a margem. O cálculo pela margem, ou markup divisor, que tá aí, você vai pegar os 32, que são o teu custo, vai dividir por 1 menos a margem que você espera. No caso aqui, é os mesmos 1,85 que a gente achou, 1 menos 15% dá 0,85, e você vai pegar 32 e vai dividir por 0,85. Isso é uma regrinha, gente, sempre. É regra, vai ser sempre dessa forma, então, olha, é uma fórmula. Deixa eu tentar resumir, porque eu tô pensando igual a vocês, ele tá pensando mais técnico, eu tô pensando igual a vocês. Então, pelo markup multiplicador, que é a margem, a regrinha é o preço, o custo direto da peça, que a gente viu que é os 32, dividido por 1 menos a porcentagem que você quer lá de margem. Isso é margem. Então, você vê aí... Se eu entendi, vocês entendem. Você viu aí que você vai encontrar o mesmo valor que a gente encontrou com o outro. É importante notar que, como conhecemos o preço médio do mercado e conhecemos o custo do produto, podemos saber qual seria a nossa margem de contribuição máxima neste produto, simplesmente fazendo a seguinte conta. Ou seja, a gente consegue saber qual é a nossa margem máxima que a gente pode ter nesse produto porque a gente conhece os dois valores, a gente conhece o custo e o preço de mercado. Então aí tá a continha, eu vou pegar 40. Então, ó, o preço de mercado é 40, 32 é o nosso custo direto. Eu vou achar 8 e vou dividir pelo preço de mercado, que é 40. Então eu sei que a minha margem de contribuição nesse produto ela pode ser no máximo 20%. Então eu sei que eu posso jogar até 20% de margem de lucro. E ali no caso a gente jogou 15%. Exatamente. Então até para aquele markup chutado, eu não posso colocar nada além de 20%. Ok? Se você não quiser fazer nenhuma dessas contas, falar assim, não, eu quero 15, eu sei que eu tenho que jogar mais para ter, então no máximo 20%. Então você sabe que você vai ter que jogar alguma coisa entre 15 e 20. Por quê? Senão você vai ficar com um preço maior do que o do mercado. Isso. E aí você vai ter que mexer na margem. Vai entender direitinho. Então a gente tem essas 3 fórmulas aí, do markup divisor, que foi a primeira, do markup... Volta. Do markup multiplicador, que foi o primeiro exemplo, do markup divisor ou margem. Eu costumo chamar de margem. Isso, eu também acho mais fácil para diferenciar. E tem como você saber qual é a margem de lucro máxima que você pode jogar com essa última formulazinha aí que ele falou, tá bom? Que aí vai estar aí na tela para vocês verem. Bom, gente, eu espero que tenha sido... Eu sei que foi complicado, muito termo, muita coisa. Mas acho que é importante saber, porque a gente vê na prática que acontece, mas não sabe por quê. E é por causa disso tudo que a gente explicou. Eu tentei simplificar ao máximo, cortei muita coisa, muito termo que talvez ajudaria, mas também deixaria o vídeo muito longo. Eu espero que eu tenha atendido tanto quem não tem conhecimento nenhum, como que tem muito conhecimento. Gente, se eu entendi... E qualquer dúvida, coloca aí que a gente tenta responder da maneira mais simples possível. Muito bom. E eu quero agradecer a todos que mandaram perguntas. Eu vou responder as perguntas mais específicas sobre costura, né, aqui sobre conserto, tecido e tudo mais, na segunda parte desse vídeo. Essa parte eu deixei mais teórica, então na segunda parte, que eu vou liberar logo em seguida dessa, eu respondo todas as perguntas mais específicas aí de costura, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado da participação especial do meu amor.
E é isso. Um beijo e até o próximo. Tchau.